Olá, gente! Aqui é a professora Cristiane Gandolfi. Nós hoje vamos ter a nossa teleaula sobre projeto político-pedagógico. Vamos ver os nossos objetivos? Compreender o papel conferido ao projeto político-pedagógico na implementação da democracia escolar. Avaliar a importância da formação do sujeito coletivo no desenvolvimento do processo educativo. Conhecer os elementos estruturantes de um projeto pedagógico. Então, pessoal, na nossa teleaula de hoje, nós vamos, de hoje e do dia 19, não é, na próxima quinta, nós iremos trabalhar com vocês dois aspectos que se referem à escola contemporânea, não é? Aos aspectos positivos da escola contemporânea. O primeiro aspecto, que é o tema da aula de hoje, é o aspecto referente ao projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, meninos e meninas, ele tem a intenção de garantir a especificidade da regionalidade, não é? O específico da escola. A ideia é que a gente não traga do MEC apenas um projeto, uma cartilha e a escola tenha que se amoldar ao que está posto. A intenção é que a gente pense, bom, estou lá em Séries, como que é a regionalidade? Quais são os recursos? O que há de positivo naquela localidade para que as crianças, os adolescentes desenvolvam um trabalho melhor? Não é? Estou aqui em São José dos Campos. Quais as características específicas desta região? Não é? Com que eu posso contar para que a educação seja melhor, tenha uma maior qualidade? Estou lá em Campinas. Né? Quais as características, né, da grande região ali de Campinas? Né? O que as escolas podem fazer que garantam um conhecimento que faça sentido para a vida dos seus alunos? Percebem? Né? Então, se tem sentido, a educação é melhor. E para que haja sentido, é preciso constituir um projeto político-pedagógico. Né? Eu sempre gosto da ideia do tema projeto político-pedagógico e não proposta pedagógica. Nós veremos nos slides, mas a ideia principal, até para dar uma unicidade à aula de hoje, é dizer que projeto é toda vez que a gente se lança à frente. Né? Todo projeto demanda, né, de uma utopia. Né, de um desejo, eu quero transformar algo. Né? Então, eu tenho determinada realidade, eu preciso galgar, né, determinados passos, né, subir certos degraus, para quê? Para realizar o meu propósito. Percebem? Então, este é um tema fundamental na aula de hoje. Né? Na semana que vem, nós vamos trabalhar mais a questão dos projetos interdisciplinares, que também tem tudo a ver com a temática de uma nova escola. Como que a gente agora iniciamos o nosso trabalho, saindo de planos de aula para a constituição de unidades didáticas na perspectiva de realização de projetos didáticos interdisciplinares, que é o que nós veremos na semana que vem. Então,
Vamos começar a nossa aula? Vejam que a gente tem aqui na dinâmica dos objetivos, primeiro, sem projeto político-pedagógico não há democracia escolar. Então esse é o primeiro tema que a gente precisa dizer. Vamos lembrar do Dewey? Do John Dewey. O Dewey vai nos dizer, gente, que educação não é para a vida, educação é a própria vida, né? Toda a educação que nós temos hoje, ela está modelada na escola nova, na ideia lá do John Dewey do início do século XX, né, que pensava na democracia nos Estados Unidos e dizia o quanto era importante a democracia na escola, a experiência, né, a escola como laboratório. Né? Então, esse é um tema que é muito caro para nós. Agora, nós precisamos realizar esse tema. E é interessante que a gente diga, gente, que isso não muda o capitalismo, né? Uma coisa é o modo de produção, outra coisa é a democracia escolar. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não criar uma ditadura escolar dentro das escolas, né? Dentro da estrutura do modo de produção capitalista. Constituir projeto político-pedagógico de baixo para cima, né, garante um capitalismo mais democrático. No mínimo, né, nesse momento do mundo em que está tudo tão confuso, a gente precisa esclarecer. Né? O projeto político-pedagógico não vai mudar o modo de produção social. Né? Mas é importante que a gente saiba que com o projeto político-pedagógico o modo de produção melhora. Né? Então, acho que é um pequeno passo, mas como diz Chico Science, um passo à frente e eu já não estou no mesmo lugar. Né? Então, acho que isso é uma dinâmica importante para a nossa primeira aula de projeto político-pedagógico. Veja o que a gente também está dizendo, avaliar a importância do sujeito coletivo. Vocês sabem, pessoal, que sujeito coletivo, olha que interessante, a escola ela pode ser sintetizada como o espaço do sujeito coletivo. O que essa expressão nos diz? Nós estamos chamando a atenção para o fato de que quando a gente faz educação sozinhos, a gente não educa ninguém. A gente sequer se educa. Não é? Então, a gente se educa em comunhão, né? Em relação com o outro. Né? Isso é nosso Paulo Freire. E essa educação com o outro, ela se articula no sujeito coletivo. Então, eu não posso ter na escola um sujeito individual. Né? Outro dia, acho que já faz um mês mais ou menos, mas eu vi uma postagem lá no Facebook, que até quem quiser me adicionar, eu estou lá no Facebook, Cristiane Gandolfi, pode me colocar lá que a gente vai adicionando, não é? E a gente conversa no inbox quando tem coisas legais para serem ditas, né? Então é só me chamar que eu apareço. Mas, né? Então vejam só, lá no Face eu vi uma postagem assim, não é? Vamos acabar com o HTPC. Né? Não aguento mais HTPC, né? Aquelas coisas todas. E eu fiquei pensando, meu Deus, nos anos 80, quantos professores perderam emprego no Estado, aqui no Estado de São Paulo, fizeram greves, né, para conseguir ter um espaço na escola que pudessem pensar coletivamente. Não é? Que fosse um momento, gente, que se pudesse dizer, olha, o Marcelo da Quinta H, eu não sei o que eu faço com ele. Não é? Cada vez está mais difícil. Como que ele é com você? Será que ele não gosta de mim? Será que tem alguma coisa, uma empatia? Será que é o meu jeito de trabalhar? Não é? Será que é o horário da aula? O que acontece que aquele menino, ninguém dá conta dele? Eu preciso conversar com os meus pares. Eu preciso saber, olha, comigo funciona assim, e com você? Está dando certo contigo? Me ensina como é. Né? Ao fazer isso, a gente vai constituindo o sujeito coletivo na escola, e que é um tema da nossa teleaula de hoje. Né? E, por fim, esses elementos estruturantes que vocês encontram em qualquer internet, mas é interessante mostrar aqui. Então, olhem lá, né? Primeira questão interessante é a nossa Ilma Passos Alencastro Veiga, que trabalha, uma especialista, né, em projeto político-pedagógico.
É interessante mostrar que o projeto político-pedagógico, que a palavra projeto origina-se do latim, eu já disse para vocês, é o lançar para diante. É uma busca de rumo, direção, plano, intento, empreendimento. Eu trouxe o livro, acho que é interessante mostrar para vocês. Ela faz uma coletânea, a Ilma Veiga Passos, e ela vai nos dizer perspectivas para reflexão em torno do projeto político-pedagógico. Deixa eu mostrar para vocês, que vale a pena vocês verem, aqui o nosso... Aqui, olhem só, Então, Escola, espaço do projeto político-pedagógico, é da editora Papiros, Vou mostrar rapidamente o sumário, só para vocês terem uma ideia, Então, perspectivas para reflexão em torno do projeto político-pedagógico, a perspectiva multicultural, que é fundamental, a questão de gênero, sexualidade, inter-relações raciais, a questão de classe, Então, essa perspectiva multicultural é importantíssima, educação para a cidadania, ação coletiva como referencial para a organização do trabalho, projeto político-pedagógico, autonomia e realidade escolar, entraves e contribuições, as instâncias colegiadas da escola, avanços e recuos na construção do projeto, gestão dos recursos financeiros e o projeto político-pedagógico e avaliação. É um livro muito legal para quem está fazendo TCC, para quem pensa em projeto político-pedagógico. Então, vejam, busca de rumo, direção, plano, intento. Interessante lembrar, gente, que todo planejamento demanda de intencionalidade. Olhem lá o texto que vem do nosso velho e bom Karl Marx, lá do Capital, Mas o Marx já nos dizia, olha que legal, todo trabalho tem uma intencionalidade. Vamos ler? Vejam lá. Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera, ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar, e ao qual tem de subordinar sua vontade. Vejam, gente, o Marx aqui está nos dizendo uma coisa tão óbvia. Cada indivíduo tem um jeito de fazer. Cada trabalhador deixa no seu objeto, no que está fazendo, um pouco de si. É interessante porque o Orlando Vilas-Boas, eu li recentemente um texto dele, um livro dele sobre a questão dos contos indígenas, e ele dizia uma coisa muito parecida, que a Índia, quando tece uma rede, ela é a rede dela. Tem um sentido esse trabalho, é um sentido do trabalho que vai para a comunidade, é um sentido que as outras redes não serão iguais. É a coisa do artesão, que deixa no objeto produzido um pouco de si. Então, acho que esse é um tema muito interessante para nós pensarmos esse planejamento, essa intencionalidade. Eu acabei divagando por outras trilhas, porque eu estou com Orlando Vilas-Boas na minha mente, mas o que é interessante a gente pensar aqui, que o que o Marx está nos falando, que nem a abelha, nem a aranha tem essa dimensão de intencionar. O que eu quero deste trabalho? Nós temos essa intenção. Na escola a gente vê quais são os problemas da nossa escola. Ela está encravada em que realidade social?
O que é preciso transformar? Sozinho eu transformo alguma coisa? Nada, não transformo nada sozinha. Não é? Eu posso apenas produzir o incômodo para a necessidade da transformação. Isso eu posso fazer sozinha, mas às vezes a gente vai para o tronco. Não é uma coisa muito fácil de ser feita, não é? Mas acho que é interessante a gente pensar aqui, né, o que nós podemos fazer para que a escola se reencontre com a sua intencionalidade. Porque na didática isso foi se perdendo um pouco, gente. Essa questão das avaliações externas, né? Você tem uma educação muito focada em Saresp, em Enem, em Prova Brasil. É como se a intencionalidade se voltasse para fora da escola. A gente precisa se reencontrar com a intencionalidade dentro da escola. E o Marx, nesse sentido, nos ajuda muito a pensar. Vejam, ações intencionais na escola, eu até já antecipei um pouco, planejamento educacional, planejamento curricular, planejamento escolar, planejamento de ensino, planos de aula, PPP, que é o projeto político-pedagógico, que é uma construção coletiva da autonomia da escola. Nós veremos nos outros slides. Vocês sabem que eu adoro essa palavra, né? Autonomia. Vou até fazer aqui com vocês, ó, autonomia e heteronomia. Ó, hetero é outro. Auto sou eu, né? Nomia é regra. Nomia aqui, regra. O que está se dizendo? Autonomia, a regra está em mim. Heteronomia, a regra está lá no MEC, né? Então, a autonomia da escola, a regra está na escola. Claro que a escola, ela não tem soberania, né? Ela não pode dizer, né? Sou uma escola de educação infantil, eu vou desconhecer os RCNEs. Não posso fazer isso, mas eu posso pensar, não é? Como na minha realidade local os RCNEs têm voz, né? Se encontram de um modo melhor. Vocês sabem que nós estamos aqui diante da mudança da base curricular, né? Nacional comum, né? A base curricular, né? Da educação básica, que o currículo vai ser modificado. E aí nós temos a reforma do ensino médio, né? Como será isso? A autonomia da escola certamente vai privilegiar alguns temas em detrimento de outros. Vocês sabem que a tendência pelo projeto de lei 6840 de 2013, que está lá na Câmara, né, mas uma hora vai sair de lá, né, vai ser aprovado. Lá se diz o quê? Que a estrutura do ensino médio vai se manter matemática, que eu não me conformo, porque matemática não é uma área de saber, matemática é uma linguagem, mas está lá. Matemática, depois códigos e linguagens, depois sociedade e cultura e ciências da natureza, né? Então você vai ter 4 áreas de conhecimento e diversos temas. Esses diversos temas são educação para a sexualidade, educação para trânsito, participação política. Nós vamos ter aí vários temas, né? Nessa dinâmica dos temas que compõem a reforma do ensino médio, que eram eixos transversais e que estão se tornando temas. A pergunta que a gente se faz é: a escola vai ter autonomia para decidir, eu quero que tenha aula de capoeira, né? Está dentro lá de educação física, como que eu faço isso? Eu contrato um oficineiro, como que vai ser isso, né? O projeto político-pedagógico precisará estar em acordo com essa reforma do ensino médio que vem. Olha que tema importante que é, porque é neste projeto político-pedagógico que eu vou assegurar a vida escolar. Sabe o que dá liga na escola? Porque direção escolar é isso, é quem busca dar liga, unidade aos diversos arranjos e saberes que estão naquele ambiente educativo.
Percebem? Então, né, é interessante vocês observarem que o PPP é esse projeto que garante a autonomia da escola. Mais um pouquinho. Projeto político-pedagógico é uma carta de intenções. É um compromisso da escola com a realidade local universal, que temos dito. Especificidade da realidade educacional. Organização local da comunidade escolar. Compromisso do educador com a realidade educacional local. Não é? Própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, sendo construído, vivenciado por toda a comunidade escolar. Eu vou mostrar só mais 2 livros para vocês verem, porque eu estou aqui relendo e acho que é importantíssimo a gente recuperar a vida. Olhem só, gente, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, do nosso querido Antônio Gramsci. Vocês sabem que, na minha concepção, não existe educação de qualidade sem Gramsci. Né? Gramsci foi fundamental para que a gente conseguisse dar pequenos avanços, mas sem ele nós não teríamos dado. E vou mostrar um outro também, que é do nosso Gramsci, mas é do Nozella, né? Paulo Nozella, Escola de Gramsci. Aqui nós vamos ter o conceito, né, de democracia escolar. Nós vamos ter, vocês viram que a gente acabou de ler, compromisso do educador com a realidade educacional. Aqui nos Intelectuais e Organização da Cultura, Gramsci está dizendo, olha, todo trabalho tem uma técnica, e em toda técnica há um intelectual. Nós precisamos saber quem são os intelectuais da educação. Nós temos que se reencontrar com os intelectuais da educação. Lá em Séries, quem são os professores que têm compromisso com a educação? Que o que acontece com a educação atinge diretamente a sua vida, não somente no plano do trabalho burocrático, mas no plano de que eles se sentem comprometidos, com aquele fazer educativo. Eles levam para casa o fazer educativo, não é só levar um monte de prova para corrigir. É pensar um pouco, nossa, mas aquele Marcelo daquela quinta, ele está na minha cabeça. Sabe aquela coisa? É como um médico que diz, como que eu opero essa pessoa e a salvo? Vocês sabem, gente, que no nosso país a gente tem contado muitos óbitos. Eu fico pensando, os médicos agora, eu já nem falo mais quantas pessoas eu salvei, é quantas pessoas eu enterrei. Os professores, nossa, tenho tantos alunos, eu não penso quantos que eu consegui que fizessem um bom TCC, que desenvolvesse um trabalho, a gente acaba ficando no quantos que não concluíram. Então, isso tudo, isso, gente, não é só do governo, é nosso. É a falta de autonomia, a falta de sujeito que conduz a sua própria vida, que tem um papel no seu trabalho. Percebe? Que tem uma responsabilidade consigo e com o mundo. Falta de cidadania. Nós temos que recuperar esses conceitos. Eu sugiro a vocês que leiam Gramsci. Ajuda demais. Gramsci viveu a situação limite de estar preso. Foi preso do fascismo. Mas naquela situação limite, ele conseguiu pensar a vida. Ele conseguiu, na realidade, propor um Estado ampliado. Ele conseguiu pensar, olha, os intelectuais, nos diversos campos de saber, os intelectuais da classe trabalhadora, disputando espaço com os intelectuais da burguesia, percebem? Conseguiu desenvolver a importância da cultura, da língua, o quanto que é importante a língua materna, ser, o senso comum ser um elemento fundante para a transformação, para a sua transformação em senso crítico. Não é a gente ficar mergulhado no senso comum. A intenção de Gramsci era dizer, eu vou transformar o senso comum em senso crítico. A gente passou vários anos aqui nesse país, nessa nossa democracia. Nós avançamos nessa direção? Uma pergunta, para a gente um pouco se fazer e entender a realidade de hoje. Então, o projeto político-pedagógico, se for feito por gente séria, a gente precisa se reencontrar com a nossa seriedade democrática. Democracia não é parque de diversão. Então, acho que essas coisas todas são fundamentais quando a gente pensa no compromisso do educador com a realidade educacional.
Projeto político-pedagógico a gente ainda vê. É um plano, uma proposta, uma perspectiva educacional, uma concepção de educação da comunidade. E aí nós vamos ter gestão democrática, concepção e planejamento. São as exigências dadas no PPP. Ainda, gente, nós podemos dizer sobre o projeto democrático. A escola a qual pertenço, que possui um determinado quadro de referências, por ser um espaço coletivo, toma a decisão sobre que educação se quer e que tipo de cidadão se deseja para qual projeto de sociedade. Que saberes e experiências as novas gerações devem obrigatoriamente possuir e construir. Nós sabemos, gente, que lá na LDB, não é, lá nas aulas de estrutura, não é, de política educacional, a gente viu que o conceito de educação da LDB nos diz: educação está voltada para o mundo do trabalho e a prática social. Bem, esse é o geral, não é? A heteronomia. Mas e a autonomia? Lá na minha realidade local, como que eu transformo esse conceito de educação num dado que condiz, né, as necessidades, né, do quadro de referências do qual eu pertenço, lá na minha escola? Né? Então, como que o mundo do trabalho aparece ali? É o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é uma coisa, o mundo do trabalho é outra. Né? Será que eu preciso ter uma leitura de que empresas que tem ao redor, de que produção, né, econômica se tem ali? Né? O que eu posso fazer para que os meninos desenvolvam uma cultura do trabalho? Porque, gente, nós somos trabalhadores. Se o trabalhador não tem cultura do trabalho, ele vira Lúpen. Né? E se vira Lúpen, Lúpen mata qualquer um. Né? Nós temos que voltar a falar as coisas com seriedade. Né? Então, essa questão toda, né? Então, essa disciplina interior, as exigências, uma escola que ensine, é fundamental para que as pessoas cresçam, porque senão elas ficam dentro de si. Então, acho que essa é uma ideia importante para a gente constituir, né, num projeto democrático de sociedade. Ainda, né, nessa perspectiva da construção do sujeito coletivo, vemos que, lá de novo, né, o nosso Gramsci, que é maravilhosa essa citação. Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais. Significa também, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas. Olha a escola precisando difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-los, por assim dizer, transformá-los, portanto, em base de ações vitais, em elementos de coordenação e de ordem intelectual e moral. Isso aqui é o manjar dos deuses, né? Em transformá-los em elementos de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de que uma multidão de pessoas seja levada a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato filosófico bem mais importante e original do que a descoberta por parte de um gênio de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. Então, aqui é fantástico, né? A gente tem vontade até de chorar de emoção, né? Quando a gente pensa, essa frase de Gramsci, ela deixa clara a importância da escola pública. Ela deixa claro quanto que é importante que os nossos filhos, né, que os filhos dos trabalhadores tenham acesso à educação de qualidade para que eles se apropriem da cultura geral. Ao se apropriar da cultura geral e das técnicas do mundo do trabalho, né, eles podem disputar com os filhos da burguesia de igual para igual. Né? Como que a gente pode ser contrário a um projeto deste? Né? É uma pena que ele caminhou muito pouco nos últimos 20 anos. Mas aqui a gente tem, né, uma questão fantástica. Uma escola que tem esse papel, né, da apropriação da cultura, que tem esse papel de socializar as descobertas do mundo, colocar os meninos e meninas para trabalhar, não é?
organizar a mente. Uma escola que faz isso, ela não está imersa em violência escolar. Não é? Quando a gente vê a violência escolar, a gente vê uma cultura que é quase do Lupen. Não é? Aí você tem que ler Marx, mas não é Marx e Lenin. Mas é uma questão muito importante para a gente ponderar. A gente precisa fazer as pessoas crescer, gente. Quem tem um projeto progressista na cabeça não se limita, não aguenta ficar numa situação estanque, numa escola estanque. Nós precisamos pôr o progresso dentro da educação. É o que Dewey lá, mesmo sendo de uma realidade norte-americana, que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar agora de Gramsci, e Marx, e Lenin, é uma outra realidade, mas lá ele também via o progresso das pessoas, por meio da educação. Vamos seguir aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eu deixei uma ideia para vocês, conversar em pequenos grupos sobre a sua vivência de escola, enquanto docente ou estagiário. A escola tem sido um espaço de criação, de concepção de projetos educacionais, de proposição sobre que escola queremos, Pensem aí um bocadinho, daqui a pouco nós voltamos. Olá, eu sou a Sandra, coordenadora do Polo Petrópolis, Rio de Janeiro. E trabalhar na EAD da Metodista é como fazer parte de uma grande engrenagem. E nessa engrenagem tem muita tecnologia, mas também tem muita ação humana, que justamente faz com que toda essa tecnologia funcione. A EAD da Metodista completa agora 10 anos e eu estou há quase 5 fazendo parte desse processo. E nesse tempo todo, eu pude perceber que muitas pessoas, antes sem oportunidade, agora vislumbram a possibilidade de cursar uma graduação, uma pós-graduação. E nesse nosso Brasil de grande dimensão continental, a EAD entra com um papel social, democratizando e compartilhando o conhecimento. E fazer parte de tudo isso é gratificante demais. No contexto da EAD, o Polo serve como um ponto de apoio, como um mediador pedagógico. É um local acadêmico de pesquisa, reflexão, troca de experiência e de muito trabalho em equipe. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos quando estão concluindo o curso é que mais importante do que adquirir conhecimento é sabedoria para aplicá-lo na vida. E eu acredito que a Metodista contribuiu e ainda contribui com a sua qualidade acadêmica para que isso aconteça de fato.
Gente, eu esqueci de dizer algo para vocês. Nós aqui na Metodista, nós temos, né, um projetinho de extensão. É um grupo de estudo de Gramsci e Vygotsky, não é? Então, se vocês, sobretudo para o Polo de Mauá, para quem está mais próximo, né, porque aqui é presencial, mas uma vez por mês a gente se encontra para estudar. Nós estudamos a formação social da mente, do Vygotsky, e agora nós estamos com os intelectuais da Organização da Cultura, né? Nós temos um grupo no Face, né? Quem tiver interesse pode ir lá me procurar e aí entra no grupo, a gente deixa todos os slides. Nós vamos estar agora sábado, né? Dia 14, das 9h30 às 12h, na sala 454 do prédio Lambda, que está aqui na Metodista. Né? E nós também esse trabalho de projeto de extensão é aberto para a comunidade e gera também certificação, né? A gente distribui, para quem vem, né, e participa, a gente tem lá, um certificado de horas, né? Nós já temos 1 ano, agora nós vamos para o 2º ano do projetinho, tá certo? Quem quiser aparecer, está aberto. Lambda, sala 454, sábado agora, às 9h30 da manhã, né? Nosso livro do Gramsci. Vamos seguir? Vamos lá. Concepção democrática. Olha que interessante. Iniciamos a discussão sobre o PPP convencidos de que é um trabalho anterior à construção do projeto. Enquanto não ganharmos o terreno para o projeto da escola democrática, afirmando a mentalidade na sociedade e na comunidade escolar de que professor é gestor. Professor, gente, é gestor da sala de aula. Importantíssima essa ideia. Ele é intelectual, ele é ser político, ele é ético e moral, com classe, gênero e etnia. E a escola é um espaço coletivo, da comunidade, um locus de civilidade. Pouco avançaremos na realização de propostas democráticas na educação, não é? Então veja, aqui é uma definição lá do Gadotti que ainda continua. O PPP enquanto instrumento democrático. A gestão democrática deve estar impregnada por uma certa atmosfera que se respira na escola, na circulação das informações, na divisão do trabalho nos estabelecimentos do calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo de elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na formação de grupos de trabalho, na capacitação dos recursos humanos. A gestão democrática é, portanto, atitude e método. Isso aqui é fundamental. A atitude democrática é necessária, mas não é suficiente. Precisamos de métodos democráticos de efetivo exercício de democracia. Que métodos que nós podemos ter? Ela também é um aprendizado, então a democracia também é um aprendizado. Demanda tempo, atenção e trabalho. Nós estamos aí com essa nossa democracia ainda tão frágil, não é? Com esse país, né, de pernas para o ar. Mas a gente precisa, consolidar a democracia. E é preciso ter gente democrática. Se você tem um povo autoritário, você jamais terá um país democrático. Não é? Nós temos que pensar onde mora o nosso autoritarismo e onde mora a nossa democracia em nós. Né? O que eu tenho de autoritário, eu preciso dizer, eu não posso ter. Eu tenho que, talvez, né, espantar os demônios autoritários, né, e dizer, não, professora Cristiane, fique só com o que é democrático. Né? Joga fora isso no lixo. Né? A gente precisa fazer esse exercício, porque nós somos frutos de uma realidade social. Nós somos um país colonial. Né? A gente também tem aí o nosso autoritarismo interior. Nós precisamos saber, nós nos queremos autoritários ou a gente se quer democrático? Né? Até onde vai a nossa democracia?
Não é? A partir da onde que a gente diz, nossa senhora, como eu sou autoritário. Não é? Então, essas coisas todas, a gente tem que olhar para dentro. Não é? E isso não é com o governo, isso é conosco. Não é? É uma ação daqui. Eu preciso saber os meus métodos democráticos. Não é? Eu escuto o outro, ou eu só falo. Ou eu nem escuto o outro. Aquele ali só fala a mesma história de sempre, eu estou tão focado em mim, eu nem sei, sou indiferente. Não é? Como que alguém indiferente pode ser uma pessoa democrática? Não é? Eu tenho que estar aberto para o outro. Não é? Então, acho que esses são elementos interessantes para a gente pensar, né? O que nós podemos fazer nessa construção de uma democracia. E vocês que estão com os jovens, cada vez mais estão dentro de si mesmos, nós temos que tirar as pessoas de dentro de si. E é só a cultura e a civilidade que fazem isso. Não é? E como que a gente faz isso? Com democracia, porque com ditadura é fácil, só que vira tudo obediência e controle social, é o que vira. Não é? Civilidade, cultura, acaba perdendo espaço para obediência e controle. Então, nós temos que caminhar, né, no sentido, no mínimo, das liberdades que estão postas aí nessa contemporaneidade. Seguindo um pouquinho, lá na LDB, nós vamos ter o projeto político-pedagógico que diz assim, no artigo 12, a escola elabora e executa sua proposta pedagógica. E no artigo 13, que se refere aos professores, está dado: é preciso que o professor participe da elaboração da proposta pedagógica de seu estabelecimento de ensino e elabore e cumpra o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica deste estabelecimento. Vocês observaram, gente? Se vocês estivessem aqui no estúdio, eu diria assim, no início da aula eu falei em proposta ou em projeto? Qual que é a diferença de um para outro? A diferença é enorme, né? Os sistemas sempre ficam com propostas que são mais, eu te proponho, né? É uma coisa mais assim, livre, leve e solta, não é? O projeto não. Quer casar comigo? É outra história, não é? É uma brincadeirinha aqui, mas não é outra coisa, é para longo prazo. Percebe? Não é? É outra história. Então, aqui, não é, a gente observa, não é, nessa proposta pedagógica o quanto que ela é muito frágil. Talvez por isso, em algumas escolas, os PPP se tornaram uma mera peça burocrática. Não é? Precisa ser encarada como projeto. Né? E precisa ter a utopia. Vamos viver uma vida inteira junto? Quer utopia maior do que essa? Né? Entendendo esse mundo hoje do jeito que está? Então, essas coisas todas, né, estão dadas, gente. Não é? No PPP, não é? Na ideia de que eu vou viver quanto tempo nessa escola? Eu entrei hoje aqui para ficar quanto tempo nela? A gente vai constituindo, né, carreiras, né, de longa duração. Quanto maior a estabilidade, maior é a qualidade. Né? Essa história de que é estável, vira acomoda porque o mundo está muito estranho. Não é? Porque se você tem estabilidade, você tem capacidade de fazer coisas. Não é? A gente, quando não tem estabilidade, a gente se movimenta para cá, para lá, vai para um canto, para outro. Não é? Com estabilidade, as rotinas ficam mais tranquilas. Você diz, nossa, eu não vou quebrar minha perna em qualquer canto. Eu conheço a mobília da casa. Não é? É outra história, percebem? Não é? Mas é interessante aqui a gente observar, não é, essa definição de proposta e projeto. Porque a LDB, gente, já está no mundo neoliberal. Essa é a questão para a gente ponderar. Não é? Então, seguindo mais um pouco, no PPP, currículo em funcionamento, ação, reflexão, ação. Dimensão universal, regional e local. O PPP articula o propósito da escola formal, a constituição de identidades dos sujeitos coletivos. Isto quer dizer, o projeto se realiza através de formação de subjetividades, individualidades e pertencimento local.
os quais favorecem a participação da comunidade escolar e do seu entorno na dinâmica. Não é? Vejam, né, que a gente aqui precisa um pouco observar a dimensão da praxis. Ação, reflexão, ação. Não é? O PPP não pode ser uma mera peça burocrática, que eu faço, dependendo da rede, às vezes é de 3 em 3 anos, outras são de 2 em 2 anos, outras são de 4 em 4 anos, em linhas gerais, 2 ou 3 anos. Não é? Nós não podemos simplesmente, fiz, cumpri os objetivos, pus lá a característica da escola, pronto, daqui a 2 anos eu olho para ele de novo. Não pode. Não é? E nós, professores, que estamos nas escolas, a gente se preocupa com esse PPP? Nós fazemos parte dele. Temos que saber sobre isso. Ó, mais um pouquinho para a gente pensar. PPP na escola. Já falei, olha, carta de intenção, compromisso com a coletividade, tomada de decisão. Fragilidades do projeto exigem compartilhamento, reconhecimento da voz da comunidade, escuta o outro. Portanto, a escola é um espaço coletivo. É preciso se encontrar, eu adoro isso, é preciso se encontrar para se reencontrar. Não é? Então, aqui é uma questão interessante para a gente observar que o PPP, ele se opõe à pasteurização, gente, à burocratização da vida social. Não é? Então, é um espaço de resistência. Isso é muito legal a gente ponderar, para a gente observar. Né? Como que é esse espaço de resistência na escola? Não é? Como que eu resisto à violência escolar? Como que eu resisto à não aprendizagem? Como que eu resisto a alunos que só querem ficar com tato, né? Com o celular, não querem, na realidade, desenvolver a mente? Né? Como que eu resisto a uma escola que está fechada para o mundo, que não se abre, né? Não tem uma janela aberta? Acho que essa é uma dinâmica para a gente um pouco pensar nesse projeto do PPP. Seguindo ainda o PPP na escola, olhem lá, escola de massa é uma soma de indivíduos. A gente pode pensar aqui no Durkheim. Né? Solidariedade orgânica. Né? Ou escola do povo, encontro de sujeitos. É uma outra dinâmica. Né? Aqui, as pessoas têm individualidade. Né? A ideia de público e privado está dada, está definida. Não é? É uma outra questão. Aqui no Durkheim, lembra-se que eu falei? Solidariedade orgânica. Vocês já tiveram aula do Durkheim. Né? Essa sociedade dos indivíduos, não é que não é o Norbert Elias, não é porque lá é cultura, mas essa solidariedade orgânica de que as regras sociais estão dadas no indivíduo. A autonomia que a gente vê hoje, gente, é muito durkheimiana. Não é? Mudou, mas não mudou. Não é? Essa é uma dinâmica importante. Vamos fazer mais uma pequena pausa de reflexão. Né? Eu quero que vocês pensem um pouco aí nos polos. Não é? Como que vocês enxergam? Como vocês estão vendo essa aula? Como que vocês enxergam um PPP? Não é? Vocês estão fazendo estágio ou não estão? Se estão fazendo estágio, a primeira coisa que vocês encontram na escola é o PPP, a diretora manda vocês lerem o PPP. Como que é isso?
Vamos lá? Então, pessoal, seguindo aqui nossa teleaula, eu sei que vocês têm os estágios, não é? Vocês têm que cumprir as horas, vocês têm ido em escolas, vocês têm um supervisor de estágio. Vocês viram que antes da pausa, né, que eu deixei essa pausa justamente para vocês pensarem nos estágios de vocês. É uma pena que não veio nenhuma mensagem, mas é interessante que vocês observem. Vejam, quando vocês chegam na escola, qual que é a primeira ação? Antes do supervisor lá de estágio assinar para vocês o estágio, vocês não pegam o PPP da escola? Geralmente, estagiário, a primeira coisa que se faz, né? Olha, fica lendo aí o PPP, né? Veja como é a nossa escola. É muito interessante, depois vocês vão ter que fazer um relatório de estágio, é muito interessante vocês fazerem uma análise crítica sobre o PPP, né? Destacarem, olha, quais são as metas do PPP? E aí conversam com o professor, supervisor de estágio, né? Como que é esse aspecto aqui na escola? Né? Você tem visto ações que tenham a intenção, né, de realizar esses objetivos? Conta para mim um pouco. Isso dá um valor para o relatório de estágio de vocês, né? Que acho que é interessante. Conversa com o professor supervisor de estágio. Na escola, né, a gente tem as reuniões de conselhos de classe, a gente tem as reuniões de planejamento. Há uma reunião com todos os professores, os profissionais de educação, os profissionais de limpeza da escola, da merenda, não é? Todos os profissionais. Há uma reunião para conversar sobre o PPP? Pelo menos 2 reuniões por ano, gente, é preciso ter. Né? Uma em cada semestre. Olha, neste ano a nossa escola pretende realizar tais e tais objetivos. Para tanto, né, nós vamos precisar de que empenho dos nossos profissionais? Por exemplo, né, eu estou muito marcada para a educação infantil, né, e os primeiros anos do fundamental, uma coisa que me vem em mente, suponhamos, lá na educação infantil quero fazer um bolo com as crianças, né? Só que o gás da cozinha está contado só para as atividades lá da cozinha, da merenda, né? As crianças não podem, né? Vem uma burocracia de cima que diz as crianças não podem mexer, não é, em objetos da cozinha, né? A criança não tem que estar lá. Né? Como que eu realizo uma atividade pedagógica de fazer um bolo com as crianças, por exemplo? Né? Se está no PPP, nós vamos ter que arrumar um jeito. Né? Nós vamos criar estruturas, a gente vai buscar as verbas que vem, o dinheiro que vem para a escola, a gente vê o que fazer, nós vamos formar a merendeira, não é? Colocar a merendeira como uma educadora ali naquele processo, não é a professora sozinha que faz. A própria merendeira vai estar junto ali fazendo, né, o bolo com as crianças. Nós podemos pensar essa realidade para o ensino médio. Né? O que está posto lá no PPP? Percebem? Né? Então, gente, nós temos um país inteiro por construir. Né? O que nós temos de coisa para fazer nesse país não é pouca coisa. Né? Então, acho que esse é um elemento para um pouco a gente ponderar. No meu micro, na minha realidade, ali na escola onde eu estagio, né? Que realidade social está posta? Que comunidade é aquela? Como que eu localizo as lideranças positivas? Como eu localizo as lideranças negativas? Como, na medida do possível, eu transformo a liderança negativa, pelo menos em liderança neutra? Não é? O ideal é transformar em positiva. Mas nós sabemos que a escola ela não é redentora, gente. É mais um engodo, né, da nossa democracia dos últimos 20 anos. A escola não tem o poder de transformar a sociedade. Mas é aquilo que Paulo Freire dizia, sem a escola a sociedade não se transforma. Né? A escola é cultura, é um elemento de organização da mente. Né? E se a mente está organizada, ela pode produzir coisas positivas. Né? Então, acho que esse é um elemento interessante para a gente ponderar.
vejam, né, que eu sugeri para que vocês conversem com os professores. O que eles pensam do PPP? Né? Eles enxergam o PPP como uma ferramenta democrática, à disposição dessa resistência à escola de massa? Lá no PPP, como se fala, gente, sobre número de alunos por sala de aula? Lá no PPP, que dado, como eu trato a dimensão de tempo e de espaço? Né? No PPP, tenham cuidado com a escola, a organização da escola, a constituição de uma pedagogia ativa. Se a pedagogia é ativa, os meninos vão ajudar na organização da escola. Né? Porque nós também temos essa coisa meio aristocrática. Né? Essa coisa de que, não, também tem que ver tudo pronto. Eu não faço nada. Eu estou sempre esperando que alguém me dê tudo. Todo mundo quer uma empregada. Não é? Vocês viram que hoje eu estou meio espanhola aqui, não é? Mas é uma coisa para a gente um pouco pensar. Não, olha, a gente pode cuidar de uma sala de aula, né? A gente pode fazer um campeonato, a gente pode pensar com o dinheiro que vem lá para a escola, contratar os pais, né, da comunidade que estão desempregados, né? Organizar, vamos fazer um dia uma faxina, lavar todos os vidros da escola, né? Vamos pensar como que a gente faz isso. Não é claro que a gente não pode explorar as pessoas, né? Mas aí a gente faz uma festa, a gente vê o que as pessoas têm para oferecer para a escola e o que a gente tem a oferecer para elas, né? A gente pode fazer tanta coisa, gente, né? Então acho que essa é uma dimensão, mas aí a gente fica preso. Eu não posso porque o papel A disse isso, eu não posso porque o papel B diz aquilo. A gente tem que pensar pelas bordas, o que a gente pode fazer? Né? Qual é a nossa autonomia no chão da escola? Né? Nós vamos ficar com a escola com as lousas arrebentadas, carteiras quebradas, não é? As maquises, não é? Cheias de pombo, com doença. Nós não podemos também. Como que alguém estuda num ambiente desse? Não dá. Né? É violência chamando violência. O lugar em si já é violento. Nós temos que mudar essa realidade. A gente muda isso sozinho? Não. Né? A gente muda isso com toda a escola envolvida. Então, esse é o papel do gestor, né? Do diretor escolar. Articular as forças vivas da comunidade para que essa escola possa, na realidade, constituir uma nova realidade. Que nova realidade é essa? Resolver os seus problemas. Então, acho que esse é um elemento. Então, por isso que a gente diz a resistência à escola de massa. Agora, como é essa escola de massa? Nós sabemos que a escola é de massa. Mas como que a gente faz da massa indivíduos com senso crítico? Tem que ter um parceiro mais capaz, gente. Tem que ter um professor. Né? Eu sempre amo, né? Estou sempre aqui juntinha de Vygotsky. Se não tem um parceiro mais capaz e não tem uma zona de desenvolvimento proximal, né? E não tem uma relação interpessoal e intrapessoal, né? Porque a coisa é de dentro e também é do meio social, é de fora, né? Os elementos ali da psicologia do Vygotsky. Se não tem essa dinâmica, a gente fica só na massificação. Uma hora um morre dentro da escola. Né? Eu atraio todos os problemas sociais para essa caixa de ressonância. Então, tudo isso está posto. Né? Qual é a dinâmica maior? Nós temos que convencer as pessoas a quererem melhorar a educação. Né? Nós temos que convencer as pessoas, tirá-las, sabe, daquele estado de letargia, que é um estado que trouxe o neoliberalismo, a falta de cultura, né? Essa coisa de eu sou o que eu compro, todo mundo só querendo mercado. Né? Então, isso tudo foi nos produzindo, né, um mal-estar. Freud até agora, já fui para Freud, o mal-estar na civilização. Né? Entende? A coisa já chegou a um patamar que nós temos que botar o pé no chão, respirar e pensar por onde a gente recomeça. Né? Então, localmente na escola, um espaço pequeno, já é um bom começo de recomeço.
não é? Um recomeço para se encontrar consigo e com o mundo. Mas vamos seguir aqui. Não é? Vejam, não é, que nós temos que pensar nesses, né, nós já discutimos os limites da educação, que a educação não é redentora, geralmente ela é reprodutora, não é? Mas há nela uma positividade, que é mexer com a cabeça do povo. Se não mexe com a cabeça, gente, nada acontece. Né? Vocês sabem que eu tenho dito isso, né? Eu li recentemente um artigo da neurociência, uma coisa interessantíssima, que diz que a alma da gente está na cabeça. Né? Então, alma é ânimo. Né? Uma pessoa que tem alma, ela tem ânimo, ela é animada para a vida. Né? Agora, uma pessoa que é animada para a vida, ela tem uma cabeça que está funcionando, não é? E sabe, uma cabeça em movimento. A gente precisa, não é, constituir cabeças em movimento nesse nosso país. Não é? As pessoas precisam sair de dentro de si, no mínimo elas precisam se expressar, não é? Elas precisam pôr os neurônios para funcionar. Não é? Então, tudo isso é interessantíssimo pensar como que a gente faz isso lá na escola. Não é? Com ideias. Não é? Nós conseguimos fazer tal coisa? O que é preciso para fazer isso? Quais são os nossos problemas? Que problemas a gente dá conta de resolver? Que problemas não adianta, porque eu jamais vou conseguir resolver, porque ele depende da história da humanidade, não depende de mim. Não é? Então, acho que isso, né, é uma dinâmica importante para a gente ponderar. Mas a minha ação hoje, em 2016, interfere para que em 2100 esse problema da história da humanidade tenha uma outra característica, uma outra especificidade? Não é? Geralmente sim, porque a história é feita por ação humana. Somos nós que fazemos a história, mas como diz o nosso velhinho barbudinho, mas em condições não determinadas por nós. Não é? São determinações sociais que estão dadas. Mas vamos lá para os princípios do PPP? Olha que bonito, gente. Princípio de igualdade, de qualidade, de liberdade, de gestão democrática e valorização do magistério. É tudo que a gente sonha. Como que a gente operacionaliza isso lá no chão da nossa escola? Olhem só, o PPP, ele é um instrumento de luta. Ele é um contraponto à fragmentação e controle hierárquico. Esse instrumento de luta se constitui por meio da autonomia. Vocês lembram? A regra está em mim. Qual é o grande problema, gente? A autonomia, a regra está em mim, eu estou aqui quase anarquista. Não é? A autonomia não é o indivíduo que interioriza a regra, não é? E que diz, eu vou conseguir sobreviver na minha vida, vou caminhar. Não é? É diferente da autonomia neoliberal, que é descentralização dos recursos, que é mandar dinheiro para a escola, que é você transformar a escola numa gerência científica, empresarial. Não é? Então, é importante a gente fazer essa ponderação. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de autonomia enquanto soberania interior, né? Enquanto uma gestão que, na realidade, a escola não tem a soberania total, mas a escola é um lugar de tomada de decisão. Quando o supervisor da Secretaria de Educação chegar na escola, o diretor, a diretora irão dizer, olha, nós, comunidade, definimos esse PPP por este motivo. Nós sentimos a necessidade de trazer gente para falar sobre o desenvolvimento cognoscente das crianças para os pais. Nós sentimos a necessidade, não é, de fazer parcerias com tais institutos, não é, devido às características da juventude. Nós sentimos a necessidade de desenvolver, por exemplo, projetos de educação sexual, né, na escola, porque nós estávamos tendo muita gravidez na adolescência. Nós sentimos a necessidade até de ser sexistas, né? Escolhemos uma professora X para falar com as meninas e escolhemos o professor Y para falar com os meninos.
né? Isso é sexismo, mas às vezes na realidade escolar é melhor fazer isso. Porque se você mistura tudo do jeito que está as coisas, às vezes você não faz nada. Né? Então, são questões para a gente um pouco ponderar. A autonomia te possibilita isso. Né? E isso é interessante. Olhem lá, definição de saberes necessários naquela comunidade, o que eu acabei de dizer. Organização local do tempo e do espaço. Né? Vocês sabem que na reforma do ensino médio, eu vou até colocar aqui a reforma. Do ensino médio, nós vamos ter o quê? A escola de tempo integral. Nessa escola de tempo integral, hoje na LDB, nós trabalhamos com 800 horas de trabalho pedagógico anual. Essas 800 irão para 1.400 horas. Né? Então, o tempo escolar muda. Né? Novos atores virão. Como eu disse para vocês, né? Nessa dimensão do tempo e espaço, os alunos, por exemplo, poderão ter aulas fora do ambiente da escola. Uma questão. Aqui no ensino superior, a gente tem lá as horas de... as ATPCs, né? Essas atividades de trabalho extraescolares. Será que na reforma do ensino médio haverá também? Né? Depende dos arranjos locais. Né? Mas como que vai ser isso? Será que não vai ser uma forma de ter a hora e não ter? Também não sabemos. O que nós sabemos, gente, é que haverá 3 anos para o ensino médio regular, né, durante o dia. A tendência é o ensino médio se fixar muito nos períodos diurno. E no caso do noturno, serão 4 anos. Ó, mexeu no tempo, né, e no espaço. Porque nesses 4 anos, que atividades serão feitas dentro do currículo do ensino médio e que atividades não serão feitas no interior da escola. Não é? Porque a escola é noturna. Né? Como que algumas atividades, como, por exemplo, educação física, capoeira, pensar algumas atividades que tenham a característica do dia, né? Lá à noite não vão funcionar. Né? Vamos ter que pensar como vai ser isso. Mas acho que é interessante a gente observar. Né? Vou colocar aqui, gente, só para vocês lembrarem da reforma do ensino médio, é o PL 6840 do ano de 2013. E nesse PL 6840, nós vamos ter matemática, porque os matemáticos se organizaram e foram até Brasília, né? Conseguiram garantir que haverá um módulo chamado matemática. Nós teremos sociedade e cultura, que é onde entra sociologia e filosofia, história e geografia. Vocês sabem que no primeiro PL 6840 não tinha história e geografia, só tinha sociologia e filosofia. Né? Então, depois, a Amped, várias entidades interviram, AMPU, e aí, né, entrou também História e Geografia. Mas é um sinalizador para a gente pensar em muitas coisas. Né? Nós vamos ter também, né, a dinâmica da natureza. E teremos os códigos, que são língua portuguesa, artes, informática, né? Diversos códigos. Né? Então, o currículo é esse, né? Dessa base nacional comum curricular, né? O que é o mínimo. E a escola vai ter com autonomia a possibilidade, não é, de fazer alguns arranjos, desde que garanta o mínimo, que é para todos. Né? Então, acho que aqui é uma referência interessante para a gente pensar. Vejam, né? Nós ainda estamos com a ideia da construção do sujeito coletivo. Desenvolvemos aqui vários dos elementos, mas vamos pensar.
Análise da situação escolar. Toda escola, gente, todo trabalho de educador, de pedagogo, começa com o diagnóstico. Então, o diagnóstico e a intenção são elementos fundamentais. Vejam, definição de objetivos. Sempre lembrando que objetivos sempre começam com verbos. Não podemos nos esquecer disso, né? Escolhas de estratégias, né? Quais são as ações que eu irei desenvolver? Vocês viram o que eu falei aqui? Fazer palestras, envolver os pais, esclarecer os pais, conscientizar os pais, conscientizar os alunos. Às vezes, né, o aluno fica ali um semestre dizendo que tem que reciclar materiais, né? Chega em casa, ele começa a separar, a mãe não teve um semestre de reciclagem. Ela vai lá e mistura tudo. Ah, mas faz uma sujeira, uma desorganização, tem um monte de cestos de lixo. Não é melhor ter um só? A escola precisa conscientizar a família. Essa é uma relação, uma parceria família-escola importante, né? Então, olha, vamos avisar, convida os pais, faz um boletim, né? Faz os alunos, né, constituir um jornal para a família, levar para casa o jornal explicando por que vão debater, por que vão realizar coleta seletiva de lixo. Olha que interessante, pode sair um projeto disso. Eu já pensei no jornal, já pensamos aqui, né, na classificação dos materiais, inglês vai para transformar, não é, em plaquinhas, não é, como constituir a reciclagem, não é, geografia já pensa, isso já é para a aula dos dias da semana que vem. Não é? Geografia já pensa, não é, na logística para a coleta seletiva de lixo. Então, os prédios, como que facilitam, não é, a coleta seletiva? Além dos prédios, nos bairros, como que a gente faz isso? Pensa em sociologia também, em ciências políticas. Quem é que deve organizar a coleta seletiva? É a prefeitura, o poder público ou as cooperativas? Imagine, gente, se cada bairro tiver uma cooperativa, né, de catadores. Eu fico até sonhando, né, de os carrinheiros não terem mais aqueles carrinhos que parecem a escravidão e cada bairro ter um carrinheiro com um motorzinho, que nem uma moto, não é? Um carrinho que passe nas ruas e ele pega o material seco, não é? Então, são sonhos. Mas vocês percebem, gente, que a vida começa com sonho. Se a gente não sonha, a gente não faz nada na vida. Não é? Então, acho que esse é um elemento também importante. Né? O que a gente pode fazer na comunidade? Né? Então, acho que é interessante ver as ações, as escolhas de estratégias. A apresentação de um cronograma. Não é? Então, durante os 2 anos... Vamos pensar em 2 anos, né? Em várias redes são 3. Mas nos 2 anos, não é, de cronograma, 2 anos de projeto político-pedagógico, obrigatoriamente, que ações nós devemos fazer? Né? Acho importante, né, deixar claro isso, o cronograma. Definição do trabalho pedagógico. E esse cronograma, gente, tem que ser revisto. Porque uma coisa é o trabalho prescrito, que é o trabalho planejado. Outra coisa é o trabalho real. Mas eu coloquei isso, então eu não tenho que fazer. Nem que seja no último dia de aula. Não dá. Para que fazer isso? Né? Reescreve, diz, olha, revimos diante da situação concreta da nossa escola ao longo deste ano, onde aconteceram tais e tais e tais situações, optamos por transpor para o ano sequente tais e tais ações. Pronto. Não é? É simples. Acho que esse é um elemento interessante. Então, definição do trabalho pedagógico no que se refere à articulação do sujeito coletivo, reuniões para a concepção desse projeto, a articulação dos profissionais de educação e avaliação das ações, implementação do projeto, acompanhamento e avaliação, que é o que eu acabei de trazer para vocês.
né? Só mais um pouquinho, é interessante observar, gente, que um texto do PPP deve garantir, primeiro, a totalidade. O que significa essa totalidade? Né? Então, olhe lá o MEC, olhe as políticas públicas, de educação. Se vocês estivessem aqui, eu perguntaria: qual é a maior política pública de educação da contemporaneidade, da democracia? Vocês iriam me dizer: direito à educação. Direito à educação. Então, aqui na totalidade, né, vamos ter, né, essa compreensão. Além da totalidade, nós teremos também a identidade. Qual que é a identidade? O que nós falamos aqui, a regionalidade. O que é específico dessa escola? Quem são os professores? Quem são os alunos? Como é a comunidade? A que camada social pertence? Que lugar a escola ocupa? Que lugar a escola ocupa na avaliação externa, nos indicadores da avaliação externa? Olha quantas questões partem da identidade. Qual é o dinamismo, né? Com quem eu conto? Dinamismo, gente, forças vivas. Nós temos que entender que nós estamos vivos, nós não morremos. Não é? Importante, numa hora, perto das 11 horas da noite, aqui do nosso dia 12, não é, de maio, importante lembrar isso. Nós não somos assim que nem aquele thriller do Michael Jackson, né? Assim, um monte de zumbi. Não somos. Nós estamos vivos. A gente levanta da cama todo dia e diz: hoje o que eu vou fazer? Não é? É preciso isso. Né? Qual é o dinamismo? Quem são as forças vivas com as quais eu posso contar? Que forças estão já adoecidas, estão estanques, não querem mais saber de nada? Mas aí o que eu faço também? Eu tenho que conversar com essas pessoas. Né? Eu tenho que saber o que elas gostam de fazer, o que elas querem fazer, o que dá prazer para elas fazerem. E vamos botar pilha para que elas façam o que dá prazer. Claro que lembrando da totalidade, né? A gente tem que unir os esforços, gente. Né? Então, acho que isso é interessante no dinamismo. E na perspectiva da construção democrática e da transparência. Vejam, transparência. Né? Nós temos ali o financiamento, o dinheiro que chega na escola. Ah, mas dinheiro é uma coisa tão complicada. Como que eu lido com dinheiro? Como que eu digo que a escola recebeu 100 mil reais no ano? Eu digo quanto eu gastei e mostro para as pessoas o que foi feito. Vocês percebem? Mostra, olha, nós indicamos 3 empresas, não é? Os pais têm outras empresas a indicar, não é? Como que vocês percebem, gente, que também dinheiro não é esse bicho de 7 cabeças. O problema é a relação que a gente tem com o dinheiro. Não é? Quando ele é transparente e quando a gente é reto, não deixa o rabinho à mostra, as coisas caminham. Não é? A gente precisa ser reto com a coisa pública. Então, por que somente tais 3 empresas participam das licitações? Vamos chamar outros, vamos abrir para que a gente tenha melhores preços com melhor resultado. Então, tudo isso faz parte da transparência.
Vejam, né? Para fechar nossa aula, é importante lembrar da composição. Finalidades da escola, né? Nossa finalidade. Então, vamos recuperar. Mundo do trabalho e prática social. Eu vou inserir como finalidade do meu PPP aqui com vocês: cidadania e apropriação da cultura geral, humanística. E estrutura organizacional, que nós já falamos, que é do MEC até a escola. O currículo dessa escola, o que vem de cima e o que aqui embaixo eu posso constituir como percurso, né? Importantíssimo. O tempo escolar, o processo de decisão, as relações de trabalho, né? A avaliação, trabalhar. Eu tenho falado muito para os meus alunos, gente, olha, vocês fazem prova para mim, mas é para provar para vocês. Vamos recuperar o que significa a palavra prova. Vem do verbo provar, né? Como que você se prova que você aprendeu? É fazendo a prova. Não há nenhum pecado, não há nenhum autoritarismo, não há nenhum fim do mundo nisso. Você precisa ter um instrumento para saber se você aprendeu ou não. Ficou 6 meses aqui, não é? Então, mas é tão autoritário prova. Não tem nada de autoritário. A gente estuda, né? O problema é quando a gente recebe uma prova classificatória que diz o quê? Eu quero ver tudo o que você não sabe. Não é? Eu não vejo, eu com os meus alunos do presencial, eu digo, olha, isso cai na prova, memorizem. Porque alguma coisa a gente tem que memorizar na vida, gente. Professor é um ser sintético. No mínimo, o que é mais importante do acúmulo que ele constituiu ao longo do tempo, ele tem que mostrar para os seus alunos, olha, isso aqui é obrigatório. Isso aqui, se você não se apropriar, não tem problema, ninguém vai te cobrar amanhã. Mas esse ponto é fundamental. Vocês percebem? Não é? Então, o professor precisa ser esse ser que também faz sínteses. Não é? Porque ele é um parceiro mais capaz nessa relação. Não é? Nós não podemos fugir a isso. Vejam, por fim, nesse nosso último minuto de aula, é importante a gente lembrar que o debate sobre as finalidades da educação entre todos propicia uma reflexão sobre que aspectos devem ser reforçados, quais aqui estão relegadas e como elas poderão ser detalhadas em nível das áreas, das diferentes disciplinas curriculares e do conteúdo programático. Né? Nós terminamos a nossa aula, não é? Um grande beijo, até semana que vem, não é? E tudo de bom na vida.